Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal de Pejuçara. Conteúdo previsto aí no edital do concurso. Por isso, temos que estudar para vocês conquistarem este cargo público no município de Pejuçara. Pessoal, a lei orgânica do município é a principal lei de qualquer município. É a lei que vai organizar a administração municipal. E nesta aula e nas próximas eu vou mostrar para vocês a lei orgânica aqui do município e indicando também como que ela costuma ser cobrada em provas de concurso da banca que vai realizar o nosso concurso em Pejuçara. Pessoal, é bastante importante que vocês acompanhem a aula pela nossa apostila, porque nela tem alguns esquemas, alguns mapas mentais que vão ajudar a memorizar o conteúdo. E depois, no final do nosso curso, eu vou preparar um simulado para vocês, com questões inéditas no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões de legislação no nosso concurso. E como é que eu sugiro que vocês estudem e se preparem? Eu sugiro que primeiro, é claro, assistam às nossas aulas, e com as apostilas que a gente disponibiliza no curso, façam a leitura várias e várias vezes, analisando também os mapas mentais, os quadros que a gente montou. E depois de fazer a leitura repetidas vezes, de preferência umas 10 vezes, tenta resolver as questões que vão estar no nosso simulado. No simulado, você vai poder saber exatamente como é que está o seu conhecimento. Se está valendo a pena, se está aprendendo, ou se tem alguns pontos que você precisa estudar mais. É nesse momento das questões que a gente vê os pontos fortes e os pontos fracos. E claro, as questões são corrigidas aqui em vídeo, o que vai ajudar muito também a lembrar na hora da prova, porque a correção das questões vai ser como uma revisão pré-prova para o nosso concurso. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho. A lei orgânica, então, é a principal lei do município, traz as disposições sobre o seu funcionamento. Esse artigo 1º, que apenas apresenta a lei, não costuma ser cobrado em prova. O artigo 2º traz 3 objetivos fundamentais do município. E aqui já pode estar uma questão da prova. Então tem que saber os 3 objetivos fundamentais. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa, solidária e democrática. Segundo, promover o bem comum de todos os munícipes, que são os cidadãos do município, os habitantes do município. E por fim, terceiro objetivo, erradicar, acabar com a pobreza, a marginalização e também reduzir, diminuir as desigualdades sociais. Esses são objetivos fundamentais aqui do município, que são muito parecidos com os objetivos que estão lá na Constituição Federal. E pode ser que a banca formule uma questão perguntando quais são esses objetivos, inventando outros, misturando com eles e te perguntando quais estão certos, quais estão errados. Bom, o título 2 trata da organização municipal, começando que o município de Pejuçara se organiza de forma autônoma para atender o seu interesse peculiar, mantendo o seu território que ele tinha quando essa lei foi feita lá em 1990. Bom, foi mantida a sede do município, a divisão do município em distritos ou por áreas administrativas depende de lei, e a lei que instituir o plano diretor, claro, uma lei que já foi feita, a lei do plano diretor, pode dividir o município em bairros, cuja modificação, organização, supressão ou fusão se dá sempre por lei. Sempre que o município quer criar um novo bairro, dividir um bairro em 2, juntar 2 bairros em 1, mudar alguma coisa nos bairros da divisão do município, tem que ter uma lei. Claro, o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e, se aprovado, vai ter aquela alteração. Símbolos do município, bandeira, escudo e hino. Nenhum símbolo muito diferente do comum. Geralmente os municípios têm esses símbolos genéricos na lei orgânica. Data magna do município. Muita chance de ser uma questão da tua prova. Muito provável que uma das questões para algum dos cargos deste concurso seja sobre a data magna. E aí, tu tem que saber que a data magna do município é o dia 15 de maio. 15 de maio, então, é a data magna. Poderes do município. Bom, os municípios têm 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção, não existe poder judiciário nos municípios. Quem tem poder judiciário é a União e os estados. Cuidado com isso. União e estados têm 3 poderes. Municípios apenas
2 poderes. E aí a banca pega o candidato desatento. Quem está desligado, quem está cansadinho na hora da prova, erra uma questão que é fácil. Por quê? Quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai ver 3 poderes, porque a Constituição Federal está falando sobre a União. E lá na Constituição Federal, uma questão sobre a Constituição Federal, dizendo que a União tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, está certo. Mas aí, o candidato distraído, que vai responder uma questão sobre a lei orgânica, lê. Imagina só a questão na prova. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Pessoal, muita gente ia marcar que está certo e ia errar, porque não prestou atenção na questão. Quando eu falo sobre o município, apenas 2 poderes, legislativo e executivo. Quando eu falar sobre Estado e União, lá na Constituição Federal, aí eu vou encontrar 3 poderes, aí vai ter o poder judiciário. Fica ligado na prova, essa é uma pegadinha bem habitual da nossa banca. Próxima informação, a autonomia do município. E teve um concurso em outro município que a mesma banca aplicou, que ela fez uma questão perguntando quais são os 3 motivos pelos quais eu posso dizer que o município é autônomo. Eu, na verdade, desmembrei em 4 esses 3 aqui, porque eu dividi o primeiro em 2. Por que o município de Pejuçara é autônomo? Porque o povo de Pejuçara, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os vereadores. Eleição direta. Elege prefeito e vice-prefeito. Existe uma administração própria no seu peculiar interesse, que é o interesse local. E o município tem a sua própria legislação. Quem é que faz essa administração própria? A própria prefeitura. Quem é que faz a legislação? Quem é que aprova e vota as leis? A Câmara de Vereadores. Está tudo relacionado. Por esses 4 motivos, eu posso afirmar que o município de Pejuçara, assim como todos os municípios, possui autonomia. Não é subordinado, não é dependente do governo estadual, do governo federal. Os municípios têm a sua autonomia. Bens do município. Os bens do município são todos que lhe pertencem e também são considerados bens do município. Inventos e criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio municipal. Por exemplo, o município está financiando uma pesquisa, um projeto, ou um servidor do município no seu trabalho faz um invento, uma criação, esse bem é do município. Também, brindes, lauréis, obras de arte, álbuns, livros e similares, recebidos por funcionário público ou por membros do Poder Legislativo e Executivo no exercício de suas funções. E também, esses bens incorporam-se ao patrimônio histórico-cultural do município, ao acesso da população, sendo crime contra a administração pública quem retém indevidamente esses bens que fazem parte do patrimônio histórico-cultural do município. Quem é que administra os bens municipais? O prefeito. Todos os bens? Não, quase todos. Por quê? A Câmara de Vereadores tem os seus bens. E aí os bens da Câmara não é o prefeito que vai administrar. A própria Câmara, como a gente vai ver hoje na aula, vai eleger uma mesa. Alguns vereadores vão comandar a casa e a mesa vai fazer essa administração dos bens. Bom, todos os bens imóveis são tombados e os demais são cadastrados. Tem registro de todos os bens do município. E se o município quer adquirir um novo bem, a aquisição de bens depende de licitação. Vai abrir uma licitação e quem ofertar a melhor proposta vai ganhar a licitação e vender o bem para o município. Quando o bem ultrapassar 1% do orçamento anual, aí, sem que ele conste no orçamento, ele tem que ter aquisição autorizada pela Câmara de Vereadores. Então, se durante o ano o município quer fazer uma compra que não estava prevista no orçamento, que excede 1% do orçamento, tem que pedir autorização para a Câmara de Vereadores, o prefeito vai encaminhar um pedido de autorização para a Câmara nesse caso. Isso, então, para adquirir bens, para aquisição. E o que é alienação de bens? É o contrário da aquisição. Na aquisição, eu estou comprando. Na alienação, eu estou me desfazendo, vendendo, doando um bem. A alienação depende sempre de interesse público justificado e vai ter uma avaliação do valor do bem, autorização legislativa e licitação. Se o município quer vender um bem, o que ele vai fazer? Vai avaliar o valor do bem, vai pedir autorização para a Câmara de Vereadores para vender o bem e vai abrir uma licitação. E quem pagar mais vai levar, vai comprar, vai ficar com este bem.
Bom, o uso dos bens municipais por terceiros é quando um bem pertence ao município, é utilizado por um particular, por alguém de fora, por uma pessoa, mas continua sendo do município. Nesse caso, a gente tem 3 formas de fazer isso: a concessão, a permissão e a autorização. A concessão administrativa depende de lei e concorrência, licitação na modalidade de concorrência, e se faz mediante contrato. Então aqui eu gosto de brincar com o com. Se tu lembrar do com, tu vai lembrar, a concessão é por concorrência e contrato. Porque a permissão não é. A permissão é diferente. A permissão vai ser feita mediante ato do prefeito, não contrato. E a autorização também mediante ato do prefeito. A autorização é para atividades ou eventos específicos e transitórios. Por exemplo, autorização para usar um espaço por um final de semana, por um dia, por um turno. Aí pede uma autorização. Quando é um tempo maior, vai ser uma permissão ou até mesmo um contrato, conforme a natureza da situação. Então é isso que nós temos. Eu imagino que para fins de prova, o que a banca pode perguntar é que a concessão é por concorrência e contrato e a permissão e autorização são por ato do prefeito. A banca pode misturar um com o outro para tentar te enganar, tentar te confundir na hora da prova. Bom, nós temos que o município tem direito aos royalties, a participação no resultado de exploração de petróleo ou gás natural e outros recursos hídricos. E é interessante aqui no município de Pejuçara que eles colocaram aqui na lei orgânica a faixa de domínio. Isso é uma coisa que geralmente não está na lei orgânica dos municípios. Pode ser que a banca, percebendo isso, cobre em prova. Então é importante a gente saber que é considerada faixa de domínio. É a área do município, nas estradas principais, a margem de 30 metros para cada lado. Quando é uma estrada secundária, que é uma estrada menor, a margem de 20 metros para cada lado. E quando for para as estradas vicinais, 10 metros. Então, principal 30, secundária 20, vicinais 10. A estrada maior tem uma faixa maior, a estrada menor tem uma faixa menor. E eles podem também perguntar, confundindo uma com a outra, bastante importante memorizar isso aqui. E a doação de bens públicos depende de prévia autorização do legislativo. Para o município de se desfazer, doar um bem público, tem que ter autorização da Câmara e a escritura deve conter a cláusula de reversão em caso de descumprimento. Como assim? Vamos imaginar que o município doa um terreno para o Estado, para que o Estado lá faça uma delegacia de polícia. E o Estado não fez a delegacia. O bem volta a ser do município de Pejuçara. Isso é a cláusula de reversão. Então se faz lá uma doação com essa condição. Ora, doa o terreno desde que nele seja construída uma delegacia. Se não for construído, o bem volta a ser do município de Pejuçara. Competência do município vai cair na prova. Pode ter certeza. A banca adora cobrar as competências. E sabe o que ela faz na prova? Ela pega as competências privativas do município, que estão aqui no artigo 10, e mistura elas com as competências privativas da União. Mas onde é que estão as competências privativas da União, professor? Lá na Constituição Federal. E vai ser a resposta incorreta, né? Claro. Tu não precisa, para fazer uma prova sobre a lei orgânica, estudar as competências da União. Tu tem que saber as competências do município. Mas o que o município, o que a banca faz na hora da prova? Ela mistura essas competências com uma que é da União. Por exemplo, lá na Constituição Federal, diz que somente a União pode fazer normas sobre direito do trabalho, sobre direito penal. E aí o que a banca faz na prova? São competências privativas do município de Pejuçara, exceto. Ela copia algumas que estão aqui e, como resposta incorreta, coloca uma que é da União. Como legislar sobre direito do trabalho, legislar sobre direito penal, a questão de emitir moeda, a questão de material bélico, questão que envolve forças armadas, tudo isso é competência só da União, serviço postal, dentre outros. Então, na hora da prova, a banca tende a fazer isso. Ela vai colocar uma daquelas competências que são só da União, aqui no meio das competências que são só do município. Aqui não tem jeito, tem que fazer a leitura várias vezes para memorizar. Eu vou mostrar para vocês as principais competências, mas eu não vou ler todas, senão nossa aula fica muito cansativa, né? Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, mas eu vou destacar as principais competências, depois vocês releem todas.
Legislar sobre assuntos de interesse local. Fazer as leis, fazer as normas sobre assuntos de interesse aqui do município, interesse local. Porque normas de interesse regional ou federal são feitas pela União e pelo Estado. Só que aí, quando o Estado, quando a União fazem leis sobre assuntos gerais, muitas vezes um assunto peculiar aqui do município não é atendido. Por isso, o município faz as leis sobre os assuntos do seu interesse local. Além disso, ele vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que é suplementar uma legislação? É completar. É que a gente tem normas federais e estaduais sobre os mais diversos assuntos. E muitas vezes a norma não trata de um assunto aqui do município. O que o município faz? Faz uma lei sobre aquele assunto para suplementar, complementar a legislação federal e estadual. Claro que quando isso é feito, a legislação municipal não pode contrariar a legislação federal e estadual. E essa é a competência suplementar. O município vai instituir e arrecadar os seus tributos. Tem os impostos do município, como o IPTU, como o ISS, taxas, contribuições de melhoria, e isso tudo o município sempre vai fazer por lei, instituindo e arrecadando, cobrando os tributos. É daí que sai o dinheiro do município. Criar, organizar e suprimir vilas e distritos, sempre por lei também. Organizar e prestar os serviços públicos, e o município pode prestar diretamente, quando os servidores da prefeitura prestam o serviço, ou sob regime de concessão ou permissão. Regime de concessão ou permissão é quando o serviço vai ser executado por uma empresa que vai cobrar uma tarifa dos usuários. Isso acontece muito no transporte coletivo. É muito comum que nos municípios o transporte coletivo seja feito por uma empresa que explora esse serviço. Também manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. No âmbito da educação, seguindo a Constituição Federal e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cabe ao município o ensino fundamental e a educação infantil, antigamente chamada de pré-escola. Também prestar os serviços de saúde, contando com cooperação também financeira e técnica da União e do Estado, promover o seu adequado ordenamento territorial, a proteção do patrimônio histórico e cultural local, exercer o poder de polícia em matérias de interesse local. Se eu quero abrir um restaurante no município, por exemplo, eu tenho que pedir uma licença para a prefeitura. E aí os fiscais da prefeitura vão lá verificar se o meu restaurante atende os requisitos para não colocar a saúde e a segurança da população em risco. Isso é poder de polícia. Não pensa naquela polícia militar, polícia civil, não. Isso aqui é o poder de polícia administrativa. É o poder que o município tem de fiscalizar atividades, criando, inclusive, limitações, regras a serem observadas por quem quer explorar atividades no município. Também o município vai dispor sobre a área de funcionamento do comércio, regular o tráfego e trânsito, cuidar dos seus bens, a questão das regras sobre seus bens, elaborar o seu orçamento, o quadro dos seus servidores e também o regime jurídico dos servidores, que popularmente a gente conhece como Estatuto dos Servidores, que a gente também vai estudar aqui no curso. Adquirir bens, inclusive com desapropriação, o prefeito ou prefeita pode decretar o interesse em um bem para que ele seja desapropriado. O município vai elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, estabelecer servidões, fixar e fiscalizar os preços públicos, e por aí segue uma lista de atribuições aí do município. Bom, vou deixar para vocês fazerem a leitura dos demais e vocês vão perceber que quando termina essa grande lista com mais de 50 competências, vem uma outra lista no artigo 11 de competência comum. E o que é a competência comum? A competência comum não é privativa. A competência que é privativa do município cabe somente ao município desempenhar. Quando uma competência é comum, ela é do município em comum, em conjunto com a União e com o Estado. Então aqui a gente tem áreas de atuação que são competências do município de Pejuçara, mas não só dele, são também do governo estadual e do governo federal. Todos os três entes vão trabalhar para zelar a guarda da Constituição e das leis, preservação do patrimônio público, saúde e assistência pública, aquela promoção do patrimônio histórico, artístico e cultural, educação, cultura, combate à poluição, proteção ambiental, fomento à agropecuária, combate à causa de pobreza, política de educação para a segurança no trânsito, e por aí também tem outras aqui competências em comum.
E a competência suplementar é aquilo que eu já expliquei. A competência suplementar é quando existe uma norma federal e estadual sobre o assunto e o município vai lá e faz uma norma municipal completando, suplementando, tratando do que faltou para a realidade municipal. Essas são as competências e aqui provavelmente vai estar uma questão na tua prova. A banca tem cobrado em todos os concursos que ela faz uma questão sobre competências e, como eu falei, geralmente ela faz aquilo de misturar as competências do município com uma competência que é só da União, que está lá na Constituição Federal como competência privativa da União. Bom, o próximo assunto também muito cobrado em provas de concurso são as vedações. Vedações é aquilo que é proibido ao município, aquilo que o município não pode fazer. O município não pode utilizar o dinheiro público e o espaço público para fazer nenhuma propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração, usando estabelecimento gráfico, jornal, para promoção pessoal de funcionário público ou propaganda político-partidária. As duas primeiras vedações caminham nesse sentido. Não pode usar a máquina pública para promoção pessoal, para fazer campanha de político. Também, o município não se mete com religião. É isso que nós temos na terceira vedação. O município não se mete com religião. Como assim? Ele não se mete com religião porque ele não pode criar igrejas, criar religiões. Não pode estabelecer cultos religiosos. Ele também não pode subvencionar, ele não pode colocar dinheiro nessas instituições. Também não pode embaraçar, atrapalhar o exercício ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Também não pode contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado. Não pode pegar um empréstimo sem estar autorizado pelo Senado. Atenção, com autorização do Senado pode. O que é proibido é fazer isso sem autorização do Senado. Então, se o município quer pegar um empréstimo externo, que é um empréstimo no estrangeiro, fora do Brasil, ele precisa ter a autorização do Senado. Sabe como é que tu vai lembrar na prova para não confundir com Câmara, o Senado? Tu vai lembrar o seguinte: o município só vai pegar empréstimo externo se o Senado autorizar. C de Senado. Lembra disso? Empréstimo externo somente se o Senado autorizar. Também recusar fé a documentos públicos e também não pode instituir ou aumentar tributos, atenção, sem lei que autorize. Pessoal, a prefeitura é proibida de criar um tributo ou aumentar um tributo? Não é. Ela é proibida de fazer isso sem lei. Então, se o prefeito ou prefeita acorda mal-humorado, acorda indisposto e pensa, hoje eu vou ferrar com todo mundo, eu vou aumentar o IPTU. Pode fazer um canetaço e aumentar o IPTU? Não, por decreto não se aumenta o IPTU. Vai ter que enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e somente se essa lei for autorizada que vai aumentar o tributo ou ser criado um novo tributo. Então, instituir ou aumentar tributo por lei pode, não pode sem lei. E a banca vai fazer essa pegadinha na prova. A banca vai afirmar, é vedado ao município instituir ou aumentar tributo por lei. Certo ou errado? Errado. Por quê? Por lei é possível. O que é vedado é instituir ou aumentar o tributo sem a lei que autoriza. Temos ainda regras sobre distritos, povoados e bairros. E a criação desses distritos, povoados e bairros depende de lei municipal, seguindo as regras que estão na legislação estadual. Então, sempre que o município quer mudar a divisão administrativa, vai encaminhar um projeto de lei. Bom, e quais são as condições para que eu crie um novo povoado, um novo bairro? É necessário que nesse povoado tenha, no mínimo, 80 moradias e mais de 150 eleitores residentes. E aí vai ser feita a criação por lei. Esses são os requisitos para a criação de um novo povoado ou bairro dentro do município de Pejuçara. Bom, e eles são criados sempre por lei, como eu falei, e essa lei pode ser de iniciativa do próprio povoado. Pelo menos 100 eleitores residentes do território podem apresentar esse pedido de lei para que seja criado o povoado. Bom, cada povoado ou bairro vai ter um representante eleito em assembleia no Conselho Municipal de Bairros. Então, o município vai ter um Conselho Municipal de Bairros, que vai ser um espaço para a prefeitura ouvir os bairros do município. E cada bairro elege um representante para comparecer e levar lá para a prefeitura as necessidades do seu povoado, do seu bairro. Muito bem, concluímos então o título 2. E o nosso próximo assunto é o poder legislativo.
é um dos conteúdos mais cobrados em prova também pela nossa banca. Então a gente tem que ter muita atenção também no estudo do Poder Legislativo, que eu vou deixar para trabalhar com vocês no nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!